Vamos caminhar na direção de um outro teorema, que também vai ser muito importante para fazer estimativas sobre os valores que uma função pode atingir num certo intervalo. Por exemplo, eu te dou uma função no intervalo. É possível que essa função atinja o valor 59? Não. A gente consegue provar que essa função dentro de um dado intervalo ela fica sempre menor do que um certo valor, maior que outro. Tá? Esse é o teorema que a gente chama de teorema do valor médio. Não vai confundir os nomes. Teorema do valor intermediário falava sobre funções contínuas, sobre a imagem de funções contínuas. E o teorema do valor médio fala sobre funções deriváveis. Tá? O teorema do valor médio vai ser muito importante para ajudar a gente a estudar crescimento e decrescimento de funções. Então, para falar dele, a gente precisa de um outro teorema que é, no fundo, a mesma coisa. Teorema de Rolle. Tá? Não sei porque que eu botei o R igual de número real aqui, mas é assim. Tá? O que te diz o teorema de Rolle? O enunciado, quando você olha, você fala, tá, é óbvio isso, né? Sabe por que a gente acha algumas coisas óbvias? Porque elas são verdade e você não consegue desenhar nada que não seja representado pelo que está escrito. Só por isso, né? Então você só desenha as coisas que você acha que são óbvias porque elas são verdade. Mas podia não ser, né? Então, como é que a gente faz? Pega f, uma função definida no intervalo fechado AB, tá? Chegando em R, contínua, derivável no interior, tal que f de A é igual a f de B. Tá bom? Então eu estou com uma função que é contínua, ela é derivável no interior desse intervalo e o valor nos extremos é o mesmo, ou seja, eu saio e termino na mesma altura, o gráfico. Então, o que você acha que tem que acontecer? Tem que ter pelo menos um ponto dentro desse intervalo aberto AB, tal que f' de C seja exatamente zero. Tá? Bem razoável isso. Pega uma função. Vamos ver por que essas hipóteses são razoáveis. Tá? Se o f de A está nessa altura, o f de B tem que estar na mesma. Tá? Então, o que o teorema está dizendo? Como é que tem que ser minha função f? O gráfico dela tem que ser uma coisa que sai desse ponto e chega aqui, respeitando a regra de função, né? Portanto, eu não posso fazer uma coisa desse tipo. Tá? Então, é uma função cujo gráfico sai desse ponto e chega nesse ponto, de maneira contínua e de maneira derivável no interior. O que quer dizer que é derivável no interior? Que no meio do caminho a minha curva não pode apresentar bicos. E também não explode para infinito, porque se ela é contínua no intervalo fechado, a gente sabe que ela é limitada. Tá bom? Então o que está dizendo? Não importa como você saia daqui e chegue nesse ponto, sem fazer saltos e sem bicos, forçosamente você vai ser obrigado a ter pelo menos um ponto onde a primeira derivada da função vale zero. Nesse desenho que eu fiz, você tem 3. O teorema está dizendo que existe pelo menos um. Aqui eu desenhei com 3, você pode achar exemplos com quantos pontos dessa característica você quiser. Tá bom? A demonstração dele também é super fácil. Vamos ver, primeiro, por que essas hipóteses são todas cruciais. A mais óbvia. O f de A tem que ser igual a f de B? Se f de A for diferente de f de B, o que você faz para dizer que esse teorema é mentira? Pronto. Tá bom? Uma função linear ali é contínua, é derivável no interior, e a derivada não é zero em nenhum ponto. Por quê? Porque o f de A não é igual a f de B. Ou seja, a intuição é, se você saiu de uma altura e voltou para a mesma altura, em algum momento você vai ter que
a tua velocidade vertical do teu movimento vai ter que ser zero em algum ponto. Tá? Ótimo. Então, essa hipótese é crucial. O que você quer testar agora? Derivável. Se eu saio de uma certa altura e chego na mesma altura, continuamente, ou seja, sem dar salto e permitindo bicos, você consegue achar um contra-exemplo? Claro. Mas assim, essa é uma função contínua no intervalo fechado, só que não é derivável. E o f de A é igual a f de B. Não tem nenhum ponto onde a derivada é zero. Por quê? Porque nesse ponto aqui a derivada não está definida. Tá bom? Então tem que ser f de A igual a f de B, tem que ser derivável, e se ela não for contínua, você consegue dar um contra-exemplo? Pode dar um salto, você pode fazer assim, né? Se ela não for contínua, você faz com uma bolinha aberta aqui. Tá bom? Essa função tem f de A igual a f de B, ela é derivável no interior, tá? Tirando os pontos, tirando os extremos, eu tenho um segmento, uma função de primeiro grau, derivável. Então ela é derivável no interior, f de A é igual a f de B, mas ela não é contínua. Tem algum ponto no interior onde a derivada é zero? Não. Então, nesse caso, as três hipóteses são cruciais mesmo. Se você omitir uma delas, você já acha um contra-exemplo. Então vamos lá. Como é que a gente pode provar esse teorema? Vamos usar tudo que a gente tem na mão, né? Não é muita coisa, mas... O que a gente tem para tratar máximos e mínimos? Fermat e Weierstrass. Tá? Posso aplicar o Weierstrass nesse caso? Por que não? E o que o teorema de Weierstrass dizia? Que a função, o Weierstrass dizia que se a função é contínua no intervalo fechado, tem máximo e mínimo. Tá? Confundiu com Fermat, né? Então, o Weierstrass implica para a gente o quê? Que f tem máximo e mínimos globais, tá? Vamos escrever melhor isso, né? Implica que existem x0 e x1 pertencentes ao intervalo AB, onde x0 é um máximo global e x0 e x1 é mínimo global. Tudo bem? Aí vamos analisar as possibilidades. Vamos supor algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, se você supõe esse x0, ele pode ser, é um ponto dentro do intervalo fechado AB, né? O que pode acontecer? Se ele estiver no interior do intervalo AB, o que eu digo? O que eu posso dizer? x0 é um ponto de máximo da função. Se ele está dentro do intervalo aberto, a derivada da função num ponto de máximo no intervalo aberto vale zero. Então isso implica, quem que me garante isso? O Fermat. O Fermat implica para a gente que a filhinha de x0 é igual a zero. Eu estava procurando alguém dentro do intervalo, no interior, cuja derivada é zero. Achei. Tá? Então, esse era o caso bem tranquilo. Se o x0 está no interior, acabou. O que pode acontecer? O x0 pode ser ou A ou B. Agora, isso é muito legal, né? O que quer dizer que o x0 é igual a A? Que ele é um ponto de máximo. Não posso falar nada a respeito da derivada dele. Se x0 é igual a A, o que eu vou ter? Eu sei, por hipótese, que f de A é igual a f de B, né? Então, o que eu vou concluir? Se o x0 é um ponto de máximo que está no bordo, e f de A é igual a f de B, o que eu posso dizer também? Que B também é um ponto de máximo. Justo? Tá? Então, nessa situação, o que eu tenho? Os dois pontos da borda são pontos de máximo. O que o Weierstrass dizia?
que a função tem que ter ponto de máximo e de mínimo. Se os dois da borda são de máximo, onde que está o de mínimo? No centro não, no meio, né? No interior. Então isso implica para a gente que x1 tem que estar, como é um ponto de mínimo que a gente sabe que existe e não pode ser um dos pontos da borda, ele está no interior. E se eu tenho um ponto de mínimo no interior, o que o Fermat diz? Que a derivada nesse ponto é zero. E o que eu estava procurando? Um ponto no interior cuja derivada é zero. Tá? Então, essa situação corresponde a uma figura desse tipo, né? Você tem esse cara aqui que ele não é ponto de máximo nem de mínimo, então o máximo está no interior, acabou. A outra situação seria uma coisa desse tipo, né? Supondo que esse cara aqui é um ponto de máximo global. Então o gráfico da função vai ter que estar inteiro para baixo. Mas ele tem que voltar para cá porque o valor da função é o mesmo. Então tem que ter um ponto de mínimo no interior, e no interior a derivada é zero. Tá? Outro caso, quer dizer, se o máximo está no bordo, eu fiz. Se o mínimo estava no bordo, o que é? É exatamente essa mesma situação, só que virado para cima. Tá? Acho que não precisa escrever. Então tá claro? Temos um teorema bem interessante. Agora esse aqui é... Esse aqui ele tem uma interpretação geométrica bem legal, que no fundo é a mesma do que essa, né? Como é que você pode ler esse teorema aqui? Tem algum ponto do gráfico onde a reta tangente é paralela ao eixo x. Tá? O teorema do valor médio vai dar uma coisa um pouco diferente. Em vez de supor que esses dois pontos estão na mesma altura, eu vou deixar eles ficarem em posições diferentes. Eu vou ter uma conclusão análoga. Tá? Então, sejam f de AB em R contínua e derivável no intervalo aberto AB. Tá? A função contínua no fechado e derivável no interior. O que o teorema vai te dizer? Então, existe C dentro do intervalo aberto tal que f' de C não, igual a zero não, f de B menos f de A sobre B menos A. Tá? Como eu estou pensando nesse intervalo, é um intervalo não degenerado. O B é maior, estritamente maior do que o A, para evitar que o denominador seja zero ali. Tá bom? Não dá para falar de função derivável no intervalo que tem só um ponto, não tem limite. Tá? Antes de demonstrar, vamos tentar entender qual que é a interpretação geométrica desse resultado. Tá? Você tem teu intervalo fechado AB. F de A e F de B não precisam mais estar na mesma altura, tá? Pode ser assim. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Tá? Então eu tenho que sair daqui e chegar aqui com uma função contínua e sem fazer bicos no meio. Vamos fazer isso. Então quando você fizer essa coisa, pode ser bem estranho. Tá? O que esse teorema está me dizendo? Que tem pelo menos um ponto onde a derivada da função é dada por essa expressão aqui. E o que é f de B menos f de A sobre B menos A? F de B, f de A, B menos A. Eu estou dividindo esse tamanho por esse. O que é isso? É o coeficiente angular da reta que passa pelos dois extremos do gráfico, tudo bem? Então você tem essa reta aqui. O que o teorema está te dizendo? Que existe pelo menos um ponto no gráfico em que a reta tangente é paralela a essa reta. Essa é a interpretação geométrica do teorema do valor médio. Tá bom? Então vai ter algum ponto, por exemplo, sei lá, esse aqui. É único? Não, tem outro aqui embaixo, tá? Existe pelo menos um. De modo que a reta tangente é paralela. Paralela nunca cruza, né? Paralela ao gráfico da função ali. Tá bom? Paralela, não igual a essa que eu desenhei. Né? Então, tem pelo menos um ponto onde vale isso. E como é que se demonstra? Usa o teorema de Rolle, tá? De um jeito esperto.
você vai, a partir da função f, você vai criar uma nova função que ajeita essas alturas, tá? Eu vou colar a expressão dela aqui, tá bom? Pega g de x como sendo b menos a vezes f de x, mais x menos a vezes f de b menos f de a. Tá? Isso aqui é uma função que para cada valor de x associa um número, ok? Quanto que vale g de b? G de b vale 0? Não sei. Quanto vale g de a? G de a mata essa parcela. Não, só isso. G de a vale b menos a vezes f de a. G de b vale quanto? Quando você substitui x igual a b, você vai ficar com b menos a f de b, que b menos a f de b, e b menos a vezes f de a. Tá bom? São valores iguais. Então o que a gente conclui? Essa função é uma função que é contínua, derivável. Eu posso aplicar o teorema de Rowley para ela. Vai ter um ponto dessa função onde a derivada vale 0, e, portanto, g' de c ser igual a 0 vai me implicar que o f' de c é igual àquela fórmula. A gente já está sem tempo, na aula que vem eu volto e escrevo isso direitinho, e vamos começar a usar esse resultado para fazer exercícios da lista. Tá? Já dá para fazer alguma coisa da lista, que é os exercícios lá para frente, que é para estude as funções abaixo com relação a máximos e mínimos. E, terminando o teorema do valor médio, a gente consegue fazer do 2 para frente. Tá bom? Obrigado, bom fim de semana para todos.